Ok, vamos retornando. Meu tempo está correndo aqui já, então não podemos perder tempo aí, tá? O pastor Wagner está distribuindo o cartão de crédito pessoal dele, quem precisar. Cartão Ourocard, não tem nome. Posso dar um número? Não. Isso. Deixa eu ver se tem o código de... tem o código de segurança aqui, tá? Alguém precisando, conversa com o Wagner aqui, tá bom? Muito bem. Vamos começar para que a gente possa dar conta do recado, daquilo que precisamos passar agora. E o tema agora é o legado do ensino de Jesus através de suas parábolas. Me provocar para falar sobre parábolas é um problema, tá? Porque aí a gente se empolga e vai mesmo, né? Talvez alguns de vocês aqui... Vamos aguardar um pouquinho o pessoal concentrar. Talvez alguns de vocês aqui, especialmente os que já foram alunos meus em algum lugar, já devem ter me ouvido falar sobre parábolas, tá? E aí eu sempre digo uma questão: se precisa ouvir de novo, é porque provavelmente não prestou atenção na primeira vez. Então vai ter que ouvir de novo, né? E vamos passar alguma coisa a mais. Jesus ensinou muitas coisas. Você olha ali, Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, alguns outros sermões, Mateus 24, 25, né, o sermão escatológico, tem muita coisa muito interessante. Mas um dos principais ensinos, principais métodos de ensino que Jesus utilizou foi o método de parábolas. E a gente quer ver um pouquinho como é que funcionou isso e de que forma isso vem para nós até hoje. Há um texto no final do Sermão do Monte, logo depois que Jesus ensina aquela pequena parábola da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, que vocês conhecem. Logo na sequência disso, Mateus arremata aqueles 3 capítulos do Sermão do Monte e ele diz assim: todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. E aí vem a pergunta para a gente: como é que Jesus ensinava de forma que as pessoas ficavam admiradas com o que ele fazia e percebiam a diferença do ensino deles com todos os outros mestres da lei, que eram experientes, que eram doutores da lei, e quando Jesus ensinava era diferente? Como é que ele ensinava? E aí o principal método de ensino de Jesus utilizado para isso é justamente o método das parábolas. E a pergunta que a gente precisa fazer é: o que é uma parábola? Esse termo, o que ele significa? Ele vem de um termo grego, homônimo, ou seja, é praticamente a mesma coisa, só foi transliterado, que é parabolê. Tá? Pará é uma preposição que significa ao lado de, tá? Paralelo, né? Essa mesma preposição. Enquanto bolê é o verbo balo, vem do verbo balo, que significa jogar ou lançar. Então, quando você junta essas duas palavrinhas, parabolê significa, ou etimologicamente significa jogar ao lado de. É um negócio que eu não entendi ainda, eu vou jogar ao lado disso algo que as pessoas já sabem ou já conhecem para explicar alguma coisa. E aí vem uma ideia, e aí eu queria colocar um conceito de um autor que eu achei muito interessante e muito apropriado, quando ele diz assim: parábola é a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. É a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. A imagem subliminar desse slide ali diz o seguinte: lembra um momento em que Jesus está com seus discípulos, ele precisava ensinar para eles sobre consumação do reino de Deus. Caramba!
Nós estamos 2000 anos estudando teologia, a gente ainda não entendeu tudo que tem a ver com o reino de Deus e com a consumação. E ele tinha um grupo de pescadores lá, ele precisava explicar para eles o que é consumação do reino. Aí o que ele faz? O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada e que traz todos os tipos de peixes. E aí o pescador tem que separar os peixes bons para um lado e os peixes ruins para outro. Assim será na consumação do reino. Aí eu fico imaginando o Pedrão, o João, o André, aquela turma toda de pescador. Opa, agora está na minha praia, né? Agora deu para entender do que está falando. O que Jesus fez? Ele pegou um conceito desconhecido, a consumação do reino, e explicou isso através de uma figura conhecida, a rede e os peixes, que todos os seus discípulos sabiam muito bem o que aquilo significava. Um autor chamado Thayer, ele tem uma definição que eu acho um pouco mais técnica, mas muito boa também sobre o que é parábola. Tá? Ele diz assim, parabolê, essa palavra grega, ela é então uma parábola, uma comparação, uma alegoria, um provérbio, um aforismo, uma figura. Perceba que é bem mais amplo, né, do que simplesmente parábola. E aí ele diz assim, é uma narrativa. Hoje esse termo está meio complicado, né, quando se fala que é uma narrativa, né? Mas é um enredo, uma história fictícia. Ela pode nunca ter acontecido. Nenhum ouvinte de Jesus vai se perguntar assim, mas será que foi mesmo assim? Será que eram de fato 100 ovelhas e uma se perdeu? Será que não eram 125? O ouvinte de Jesus nunca perguntaria pela historicidade da parábola. Por quê? Ele sabia que é uma narrativa, um enredo para ensinar uma verdade. Tá? Então é fictícia, mas que concorda com as leis, com os costumes da vida, com aquelas coisas do dia a dia. Então era fermento, era uma ovelha, era um camelo, coisa que no dia a dia todos eles sabiam o que era. E nessas histórias, nessas narrativas, ou os deveres humanos ou as coisas de Deus, especialmente a natureza e a história do reino de Deus estavam figuradas. Para mim, todas as parábolas falam de alguma coisa sobre o reino de Deus. Ou como funciona o reino de Deus, como é que é o processo do reino de Deus, como o reino de Deus vai se consumar, como nós podemos fazer parte do reino de Deus, como nós devemos nos portar quando estivermos no reino de Deus. Todas as parábolas falam alguma coisa sobre esse assunto. Na minha opinião, parábolas não são apenas ilustrações. Tá? Eu já ouvi alguns autores dizendo assim, não, a parábola é uma ilustração. É que nem quando o pastor está pregando o seu sermão e lá no meio ele diz, vou contar uma ilustração. Para que serve a ilustração? Para esclarecer um pouco mais aquilo que ele já tinha dito de uma outra forma, certo? E aí diz, não, as parábolas são mais ou menos isso, é uma ilustração. A minha tese é a seguinte, não, parábola não é apenas uma ilustração. A parábola é mais do que uma ilustração. Alguns chegam a pegar, por exemplo, vão lá em Paulo, pegam um conceito lá e dizem, olha que coisa linda, Jesus ilustrou isso com uma... Não. A parábola é o principal método de ensino que Jesus utilizou durante o seu ministério. E reduzir as parábolas de Jesus a simples ilustrações seria empobrecer o principal método de ensino dele. Então a minha tese é que as parábolas são uma forma de argumentação. Não é apenas uma ilustração, é uma forma de você argumentar com alguém. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Tem um lugar em que Jesus está andando por ali e Lucas relata o seguinte, ele diz assim, ó, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Alguém chega para Jesus e faz uma promessa para Jesus, onde é que você for, estou indo junto. Como é que você reagiria, ou como é que eu reagiria a uma proposta dessas? A gente logo diria assim, calma lá, eu não tenho nem como te pagar um salário, como é que você quer ir junto por onde eu for? Eu não sei onde é que a gente vai estar pousando amanhã, não sei se vou poder te pagar uma pousada, um hotel, um Airbnb, alguma coisa assim. Você precisa pensar muito bem nas implicações dessa sua promessa de me seguir pro resto da vida, então dá uma pensada aí. Sabe como é que Jesus respondeu a essa pessoa que fez essa promessa? Ele simplesmente diz assim,
As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele usou uma pequena parábola, falando de passarinho e de raposa, e tudo que aquela pessoa que tinha feito aquela promessa, seguir-te-ei por onde quer que fores, tudo que ela precisava entender, ela entendeu com esse pequeno dito parabólico. Jesus não precisou argumentar mais nada além disso. Nesse sentido, a própria parábola é a mensagem. Ela não é apenas a ilustração da mensagem, ela é a própria mensagem. Aí você vai dizer assim, mas se cada vez que eu tiver que falar com alguém, tiver que criar um enredo desses, uma história para daí, né? A gente não tem a mente treinada para isso, mas um oriental tem. Lembra quando aquele intérprete da lei chega para Jesus e diz, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus joga a pergunta de volta, o que a lei diz, como é que se interpreta? Tem que amar a Deus e amar o próximo. E aí ele faz uma segunda pergunta, e quem é meu próximo? Lembra? Você lembra qual foi a resposta de Jesus para essa pessoa? Parábola do samaritano, Lucas 10. Mas Jesus não disse assim, olha, próximo é uma pessoa que está a certa distância, que está com uma necessidade, que você precisa ajudar ela, e que não sei o quê. E para ilustrar, eu vou lhe contar uma parábola. Não. Ele contou direto a parábola do samaritano, e a parábola do samaritano foi a resposta para aquela pergunta de quem é o meu próximo. Então, a minha tese é que a parábola é a mensagem. Não é apenas a ilustração de uma mensagem, tá? Indo adiante, por que Jesus usou parábolas? Ele não podia ter falado isso de outro jeito, direto, não seria mais simples, né? A gente precisa agora ficar interpretando, entendendo o que ele está dizendo. Alguém já fez a seguinte analogia. A parábola, ela é uma espécie de espelho. Eu achei isso fantástico. Para que serve um espelho? Um espelho serve, assim como a parábola, para que os ouvintes enxerguem, através da parábola, o que sem ela não poderiam ver: o seu próprio rosto, a sua própria realidade. Quando Jesus está contando uma parábola, pode olhar no contexto e você vai ver que ele está falando a história da própria pessoa. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Esse exemplo não está nos evangelhos, ele está no Antigo Testamento. Nós não temos muitas parábolas no Antigo Testamento, mas tem uma que é fantástica. Lembra quando o rei Davi havia cometido alguns deslizes ali, né? Ele só tinha adulterado, mandado matar Urias e mais algumas coisas, né? E Deus chama o profeta Natã e diz assim, Natã, vai lá exortar o rei Davi. Exortar é um negócio que, via de regra, a gente gosta muito de fazer, a gente faz isso assim com uma certa habilidade. O problema é que o Natã precisava exortar o rei. E aí isso é um pouco mais complexo, porque exortar o rei podia matar o profeta. Aí o Natã, em vez de chegar lá para o Davi, diz assim, Davi, se é pecador, você vai para o inferno. Né? O Natã tem uma ideia genial. E ele chega para o rei Davi e ele diz assim, Davi, tinha uma aldeia ali, não sei se era Candeia, né? Tinha uma aldeia ali, né? E tinha ali duas pessoas. Uma pessoa abastada, com muitos rebanhos, e uma pessoa simples, humilde, que só tinha uma ovelhinha que ele cuidava como se fosse a sua própria filha. Presta atenção no detalhe, tá? Um dia, esse homem abastado, homem rico, recebeu uma visita e, ao invés de tomar dos seus rebanhos, o que ele fez? Ele foi lá e pegou a única ovelhinha do homem pobre. Aí o Davi fica enfurecido com aquela situação e ele já sai, como rei, né? Ele já sai dando a sentença, esse homem tem que morrer. Aí o Natã olha para ele e mostra um espelho e diz assim, Davi, tu és um homem. Eu não estou falando de uma outra pessoa. Eu estou contando a sua história. Tu é o homem rico que tinha muitos rebanhos, muitas coisas, né? Contexto da época, né? Várias esposas e tudo. E você foi e tomou a única ovelhinha pobre do homem pobre. Graças a Deus o Davi, pelo seu perfil, um homem segundo o coração de Deus, ele sabia se arrepender.
E aí ele dá a resposta, né? E usando a teologia do Roberto Carlos, ele diz: esse cara sou eu, né? Foi eu que, né? Achei interessante que só o pessoal de 40 para cima que deu risada. Os outros não fazem nem ideia quem que é Roberto Carlos, mas tudo bem, né? Tá valendo, tá? O que eu achei interessante é que o Davi coloca o Davi não, o profeta Natan coloca um detalhezinho que no português a gente não percebe. Porque ele disse assim: aquele homem rico tinha vários rebanhos, o homem pobre tinha uma única ovelhinha que ele cuidava como se fosse a sua filha, certo? Depois vocês conversam com a professora de hebraico que está ali, né? No hebraico, a palavra filha é bat. Ben é filho, bat é filha. O Natan disse assim: o homem pobre só tinha uma ovelhinha que ele cuidava como se fosse a sua bat. Quem que o Davi tomou do homem pobre? A Bat-seba. Percebe? O Natan está dizendo assim: Davi, presta atenção. Estou contando a tua história. Ele dá todos os detalhes, né? Ele mostra um espelho e o Davi não percebeu que ele estava contando a sua própria história. Nesse sentido, do espelho, né? Algumas pessoas, às vezes, ao invés de olharem a sua situação e dizer assim: eu preciso mudar de vida, o que elas preferem? Elas preferem quebrar o espelho. E com Jesus foi assim. Jesus contava essas histórias, né? Mostrava um espelho para eles que eles percebessem a sua situação. E ao invés de dizer assim: eu vou mudar de vida, eles diziam: nós vamos matar Jesus. Esse cara está pegando no nosso pé. E por isso, muitas vezes, eles tentaram eliminar Jesus. Assim, são duas as reações principais às parábolas de Jesus. Uns rejeitam e querem matá-lo, e outros percebem: opa, eu preciso mudar de vida. E a partir dessas parábolas, eles mudavam a sua forma de ser. Como compreender as parábolas de Jesus? Se as parábolas são o principal método de ensino de Jesus, e nós temos ali ensinos fantásticos para a gente entender, como é que entender as parábolas que Jesus ensinou? A gente precisa tomar alguns cuidados para isso. E aí eu queria mostrar umas 4, 5 regras para a gente entender um pouco sobre isso. Primeiro, nós precisamos ter um profundo respeito pela verdade. Aquela coisa assim: não, pode deixar, esse texto aqui, bom samaritano. Bom samaritano eu já ouvi 500 vezes, isso aqui eu sei, pode deixar que eu explico isso aqui. Filho pródigo, mais fácil ainda, né? Não, a profundidade do texto bíblico é muito maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Guarda essa frase: o texto bíblico sempre é maior do que a sua capacidade de compreendê-lo. Então tenha um respeito pelo texto bíblico, dizendo assim: eu preciso aprender mais um pouco. Deve ter mais coisa que eu ainda não entendi nesse texto. E não aquela postura arrogante, dizendo: isso aqui eu já sei, isso aqui eu mesmo explico. Tá? Outra regra importantíssima de interpretação das parábolas: fundo cultural. As coisas não aconteceram em Santa Rosa em 2025. Elas aconteceram há 2000 anos atrás, num outro lado do mundo, no Oriente. Nós pensamos hoje como ocidentais e as coisas são diferentes. Quando você olha, por exemplo, um casamento, né? Você pega lá a parábola das 10 virgens, né? O contexto por trás é um casamento. Não adianta você imaginar o que você está vivendo hoje, os casamentos que você já viu. Não tem nada a ver com o casamento de 2000 anos atrás. Então não adianta pegar o que você conhece aqui e jogar para dentro do texto bíblico. É o contrário, eu preciso estudar como é que funcionava lá. Como é que funcionava 2000 anos atrás, um casamento, e aí trazer isso para a nossa realidade. Outra coisa interessantíssima para a gente lembrar na hora de interpretar uma parábola são os símbolos. Tá? Na parábola nós temos muita simbologia, muitas figuras de linguagem. E às vezes a gente se atrapalha na hora da interpretação. Né? O contexto sempre vai ajudar a definir qual é o significado de um símbolo. Aqui era para estar entrando um por vez, mas vamos fazer os 3 logo na sequência. Né? Quando você ouve na Bíblia de serpente, o que vem à sua mente? Rapidinho assim. Serpente? Gênesis 3, o diabo. Né? Tentou lá a Eva e o Adão. Né? Então o que é serpente na Bíblia? Diabo. Aí vem João 3,14, Jesus diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Opa, é um símbolo para
Cristo é um tipo para Cristo? Sim. Lá em Gênesis é para o diabo. Lá em João 3,14 é para Jesus. Depende do contexto. E o que é leão na Bíblia? Leão daí é fácil, né? A gente até canta o leão da tribo de Judá, aquela coisa toda. Leão é Jesus na Bíblia. Aí vem Pedro e diz que o diabo é como um leão que ruge em derredor procurando alguém para devorar. Mas leão na Bíblia é Jesus ou é o diabo? Depende do contexto. E o que é fermento na Bíblia? Aí pegando a parábola agora. O que é fermento na Bíblia? Fermento é símbolo do mal. Fermento de Herodes, fermento dos saduceus, e aí vai, né? E aí vem Jesus e diz, o reino dos céus é semelhante a uma medida de fermento, misturado em 3 medidas de farinha, e aí o pessoal ficou doido. Como assim? Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a fermento, mas fermento é coisa ruim. Como assim? Em outro lugar pode ser coisa ruim. Nesse texto da parábola do fermento é coisa boa, é esse poder interno que faz com que tudo cresça. Então, tome muito cuidado com a ideia do significado que cada símbolo vai ter aí. Tá? Pouquinho adiante, aqui eu vou ter que correr um pouco para chegar onde eu preciso chegar. Tá? A parábola ela tem vários significados? Ou ela tem uma verdade central apenas? E aí os estudiosos aí passaram a vida inteira brigando sobre isso, né? E aí você deve estar se perguntando assim, o que esse negócio tem a ver com uma roda de bicicleta? Né? Eu acho essa analogia que alguém fez muito interessante, né? Nessa roda de bicicleta nós temos um elemento lá no meio. Tem o pneu, tem a roda, tem uns raios e lá no meio tem uma pecinha chamada cubo. Tá? Alguns de nós, na nossa época de malandragem, lá de infância, a gente pegava e desmontava aquele cubo lá e virava uma bagunça toda aqueles raios. Tá? E aí alguém disse assim, a função do intérprete das parábolas qual é? Colocar o cubo no lugar certo. Porque quando eu achar o centro da parábola, todos os detalhes, todos os raios vão se encaixar direitinho. Mas enquanto eu não achar o centro, eu vou começar, mas o que significa isso dentro da parábola? Por enquanto nada, você não achou o centro dela. Tá? Então a parábola tem uma verdade central e quando isso faz sentido, o conjunto todo da parábola vai fazer sentido também. Tá? Uma outra boa dica de interpretação é sempre confronte com o que o restante da Bíblia está dizendo. Li uma parábola, achei um negócio fantástico, novo aqui, olha que coisa linda, né? Calma, vai ver se isso está de acordo com o restante da Bíblia toda, porque Jesus não ia ensinar algo que iria contradizer o restante. E aí, a minha regra principal de interpretação das parábolas que eu quero colocar é sempre olhe o contexto das parábolas. Elas são a chave para você entender o que é que está acontecendo. Tá? O contexto é a chave para você interpretar e entender bem as parábolas que temos nas Escrituras. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Eu acho fantástico esse exemplo de Lucas capítulo 15. Tá? Lucas capítulo 15, nós temos uma sequência de parábolas. Você deve lembrar, né? Nós temos lá a parábola da ovelha perdida. Nós temos a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, né? As versões mais antigas. E depois temos a parábola do filho pródigo. Né? Eu não gosto desse nome. Tá? Os tradutores erraram feio nesse nome, né, que foi colocado na terceira parábola. Porque, primeiro, que a gente nem sabe direito o que é pródigo. Né? E segundo, porque ela não atinge o centro dessa parábola. Tá? A parábola do filho perdido seria melhor. A parábola dos filhos perdidos seria melhor ainda. A parábola do pai amoroso seria uma beleza. E Timothy Keller disse assim, a parábola do pai pródigo. Aí eu fiquei, não entendeu nada. Né? E de repente eu percebi, ele entendeu tudo. Porque pródigo significa o quê? Gastador, esbanjador. Você sabe quem gasta nessa parábola? Quem esbanja nessa parábola? A gente acha que é o filho que foi e gastou tudo. Não, o filho só tinha dinheiro, ele só tinha uma herança. Ele era paupérrimo. Quem tinha alguma coisa para esbanjar e para gastar era o pai. Ele gastou graça, perdão e amor para com os 2 filhos. Tá? Fecha parênteses aqui do nome. Nós temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola dos filhos perdidos. Capítulo da perdição na Bíblia, né? Se perde tudo, né? Ainda bem que é encontrado as coisas, né?
Quando a gente olha essas três parábolas, nós temos que olhar o contexto para entender direitinho o que estava acontecendo. E aí o texto lá vai dizer o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Quem que nós temos aqui de ouvintes de Jesus nessa parábola? Qual é o contexto? Nós temos aqui dois grupos. Nós temos os publicanos e pecadores que estavam junto de Jesus, ouvindo as histórias, os ensinos dele. E nós temos os fariseus e mestres da lei criticando Jesus porque ele estava recebendo essa turma de pecadores. E ainda reclamando, e ele até come com eles. Deixa eu fazer didaticamente aqui um exercício para ver se a gente consegue facilitar, né? Vamos pegar esse corredor daqui, ó. Daqui para lá é publicano e pecador. Pode ser? Pior ralé que existe. Tudo que você imagina de ruim está junto aqui. Onde é que está esse povo? Está lá com Jesus ouvindo as parábolas, as histórias, os ensinos de Jesus. Daqui para cá está quem? Vocês acharam que ia ficar melhor, né? Quem que está desse lado? Fariseus e mestres da lei. Quem são os fariseus e mestres da lei? Os caras que se acham. Nós somos bons, nós é que ensinamos para os outros como é que eles devem cumprir a lei. E ainda reclamam, e Jesus recebe aquela turma de pecadores e come com eles. Jesus olha para essa situação e diz assim: eu tenho umas historinhas para contar para vocês. Tinha um homem, ele tinha 100 ovelhas. Uma delas se perdeu, foi lá para longe, lá para o campo. De quem ele está falando nessa parábola? De quem foi para longe e se perdeu? Tem dois grupos, publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei. De quem ele está falando quando uma ovelha se perde lá longe, lá no campo? Do publicano e do pecador, que tinha se afastado, foi para longe. Mas o pastor foi atrás e buscou e trouxe de volta. E quando ele traz de volta, o que ele faz? Ele reúne os vizinhos dele e faz festa. E onde é que tem festa, tem o quê? Tem comida. Perceba os detalhes. Aí Jesus diz assim: deixa eu contar mais uma história para vocês. E tinha tinha uma mulher. Ela tinha 10 moedas. Provavelmente um dote, né, um coroa que ela usava. E tinha 10 moedas e uma ela perdeu. Pergunta básica: aonde ela perdeu essa moeda? Dentro de casa. De quem ele está falando agora? Lembra, nós temos dois grupos, publicanos e pecadores que estão longe, e fariseus e mestres da lei, que estão todo dia dentro do templo, todo dia dentro da sinagoga, mas que eram tão perdidos quanto era. E agora ele conta uma história de uma mulher que perde uma moeda dentro de casa. Mas o que acontece? A mulher passa o dia inteiro procurando até achar a moeda. E quando ela encontra, o que ela faz? Chama as amigas dela e faz festa. E onde tem festa tem o quê? Tem comida. E aí Jesus olha para ele e diz assim: talvez vocês ainda não entenderam. Deixa eu contar uma terceira parábola para vocês. Tinha um homem que tinha 2 filhos. Perceba, os 2 filhos estão na história desde o começo. Um deles vai para longe, se afasta. Quem é esse filho? Publicano e pecador. Mas esse está onde? Ele voltou para casa e está fazendo festa, né? Lembra? O filho volta, o pai o restaura, o pai o perdoa. E o pai manda matar um novilho cevado. Novilho cevado se só mata quando é o melhor momento, né, que possa existir. E tinha o que nessa hora? Festa, comida. E aí ele continua a história. E aí o pai teve que ir lá do lado de fora, na porta, e conversar com quem? O filho mais velho. Quem é o filho mais velho da história? Lembra, nós temos 2 grupos, publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei. Quem é o filho mais velho? Fariseus e mestres da lei. Para quem essa história foi contada? Os publicanos e pecadores? Ou para os fariseus e mestres da lei? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Você lembra no final da história, o filho mais velho, ele entra na casa ou não entra? Ele entra ou não entra? Não sei. Você já assistiu uma peça de teatro onde eles fecham a cortina antes do último ato e aí você não sabe o que aconteceu no final? Aqui a gente não sabe. Por quê? Porque agora o fariseu e o mestre da lei, que estava do lado que estava reclamando que Jesus estava comendo com o publicano e pecador, ele tinha que dizer se ele ia entrar ou não ia entrar.
Mas olha que coisa interessante, olha a ironia de Jesus. Jesus conta 3 parábolas para publicanos e pecadores, fariseus e mestres da lei, e os fariseus e mestres da lei reclamando que Jesus recebia os outros e, detalhe, recebia eles e comia com eles. Jesus conta 3 histórias em que cada uma delas termina com festa, termina com comida. E na terceira ele olha para o filho mais velho, que é representado, que é a representação do fariseu e do mestre da lei, e diz assim: você é tão perdido quanto ele. Você quer entrar e comer também, ou vai ficar aí do lado de fora reclamando? Essa é a importância de nós olharmos para o contexto de uma parábola, para entender para quem ela estava falando, por que ele estava falando isso, por que ele contou essa história desse jeito. E nós vamos ter inúmeros aprendizados fantásticos. Talvez, dentro das nossas igrejas, e nós temos igrejas históricas na nossa convenção já, nós tenhamos muitos filhos mais velhos, que se acostumaram a estar dentro da casa, dentro da igreja, e no culto todos os domingos, mas nunca entenderam a graça do Pai. Nunca entenderam o amor e o perdão do Pai. E talvez precisam ter essa experiência também. E essas 3 parábolas de Lucas 15 nos ajudam um pouco nesse sentido. Se alguém tiver interesse de olhar um pouquinho mais sobre isso, tem um material lá no stand da faculdade. Eu escrevi um livro, na verdade fazem 25 anos que a gente está pesquisando sobre isso, e tem um livro escrito, então, que eu fiz um pouquinho aqui com essas parábolas. Tem lá 40 e poucas parábolas interpretadas e estudadas para que você possa entender um pouco mais sobre o que Jesus ensinou e o legado que ele nos deixa através desse método fantástico de ensinar. Que Deus abençoe a vida de vocês e abençoe no estudo da sua palavra. Amém.